Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Nesse canal a gente analisa principalmente FII-Infras e FIPEs, também fundos imobiliários, né? Mas o nosso core são esses fundos de características especiais. Esse ranking aqui é relativo ao mês de novembro, né? E um detalhe também para todos aqui, ficaram faltando dois fundos aqui atualizar nesse relatório, então repetir o resultado do último mês. Esses fundos são o XPID e também o fundo BDIF, né? Basicamente, por quê? Porque o relatório ainda não saiu, o relatório está atrasado, então eu não ia segurar o vídeo para 2024, né? Atrasando por causa desses dois fundos aí, resolvi não esperar, resolvi repetir o valor do mês anterior para esses dois fundos, mas os demais estão todos bem atualizados com o fechamento do relatório de novembro. Então, relembrando que nesse vídeo aqui a gente analisa basicamente todos os fundos que a gente tem na nossa B3, a exceção do fundo Nubank, porque ainda não tem grandes informações sobre esse fundo aqui. Quando tiver, a gente adiciona ele também ao nosso ranking, né? Critérios do comparativo. O que a gente usa como critério? Bom, metade do peso está em questão de, praticamente de rentabilidade. O que é isso? Dividend yield dos últimos 12 meses, dividend yield desde o início. Carrego conta como um ponto nessa nota, né, que vai de 0 a 10. Então, o carrego do fundo, por exemplo, o carrego IPCA+, ou CDI+, ele vai se traduzir uma nota que pode chegar de 0 até um ponto. O dividend yield, mesma coisa. PVP pode ser até 2 pontos, fica na faixa verde se ele tiver descontado, aí vai ficar na faixa amarela se ele estiver negociando aí no preço, e vai ficar vermelho se ele estiver negociando aí basicamente acima do preço, com ágio, né? Então, o mesmo critério é válido aqui para todos os demais indicadores, beleza? É importante a gente analisar realmente essa parte do dividend yield desde o início, principalmente o dividend yield de 12 meses, porque isso mostra como que é o comportamento do fundo, né, quando exposto à duration da curva de juros. Outro fator que tem um peso importante, que conta 2 pontos nessa nota aqui, é realmente como que está a variação do VP do fundo. Então, eu pego sempre o VP dos últimos 12 meses, comparo com o VP de 12 meses atrás, com o VP atual, e eu faço uma conta. Se o fundo está positivo, quer dizer o quê? Que ele está basicamente com reservas. Ele está entregando, na verdade, guardando até um pouquinho, entregando até um pouco menos do que ele poderia, né? Então, o fundo trabalhando com reservas. Já ao contrário também é verdadeiro, né? Se o fundo estiver no negativo nesse ponto, quer dizer que ele está entregando um pouco acima do que ele gerou, né? Bom, é importante verificar que o VP, né, ele varia por vários fatores, por exemplo, variação no curva de juros, spread, no carrego, emissão com menor VP, amortização de principal, tudo isso são fatores, né, que podem culminar na alteração do VP. É importante a gente monitorar isso aí. Ele acaba sendo um indicador de reservas, beleza? Número de debêntures pontua como um ponto aqui, é interessante que isso pontue, né? Isso faz conversa com a questão de diversificação. E as taxas de administração. Quem tem taxa acima de 1% ou taxa de performance é penalizado aqui com 0,25 nesse ranking. Então, esses são os critérios, beleza, de julgamento com que a gente estabeleceu, né, desde o primeiro ranking. Esse é o terceiro mês que a gente está fazendo esse acompanhamento, né? E seguindo sempre os mesmos critérios, né, a gente vai chegar a uma métrica que permite a gente visualizar como é que os fundos estão na linha do tempo, né? Novamente, isso não é recomendação, não quer dizer que o fundo é bom para comprar ou que o fundo é ruim, que deva ser vendido, né? Não, quer dizer que nesse momento do tempo o fundo está com esses parâmetros simplesmente, né? E em comparação aos pares a gente pode analisar tudo de uma vez, né? Então esse é o objetivo do ranking, é ter uma visão geral para que a gente possa estudar mais profundamente, definir os nossos aportes, né, baseado em estudos, né, não baseado num vídeo com uma tabela, né, que é isso que a gente está apresentando aqui. Bom, vamos direto ao ranking. Então, o ranking, o que eu fiz aqui? Para esse vídeo aqui, eu coloquei, pessoal, já direto ao ponto, a gente vai fazer em um vídeo só. Então, eu coloquei aqui a questão das notas finais, por exemplo, o PVP. Lá, quem está com desconto ganhou 2 pontos. Quem são eles? Né? O CPTI, BODB, o OGIN e o BIDB, o Fundo do Banco Inter, estavam com PVP abaixo de 1, né? Então, pontuou com nota máxima, 2. Já os demais que estavam negociando aqui levemente, né, na faixa girando em torno, né, do PVP aqui de 1, basicamente, foram o CDI, o CADIF e o RBIF, né, então ele fica na faixa amarela. Já quem está negociando com ágio mais pronunciado, que é o caso do juro, o SNID e o BDIF, ele ficou com apenas 0,5 pontos, né, então essa é a composição e o critério de pontuação que é válido para todos os indicadores conforme os pesos que a gente acabou de ver aqui nessa tabela anterior. Então, beleza? É tudo uma matemática aqui, bastante simples, né, que a gente faz aqui, e acaba fazendo esse somatório para dar uma análise assim mais quantitativa, né, para a gente. Bom, então, sem mais delongas, vamos passar fundo a fundo aqui, comentários rápidos, né? Como eu falei para vocês, vamos fechar em um vídeo só. Então, eu não vou me delongar muito nos comentários. O CDI, novamente, ficou em primeiro lugar aqui.
praticamente tudo verde, né? O fundo ele tem uma entrega diferenciada em relação aos demais. Para quem assistiu o vídeo aqui no canal sabe do que eu estou falando, né? Em relação a carrego, diversificação, enfim, o próprio nível de pagamento dele, reservas, né? Isso pontuou bastante verde. Ponto amarelo, que ele estava negociando aí um pouco acima do PVP nessa ocasião, e a liquidez dele também abaixo da média dos pares, apesar de ser uma boa liquidez. Ficou com nota 8,5 no final de tudo. Xpeed, não vou falar dele porque é o relatório do mês anterior, tá? Então manteve a mesma nota, 7,8 aqui. Vamos aguardar o relatório sair para a gente fazer mais uma atualização do ranking aqui, né? Mas basicamente é um fundo que normalmente pontua bem aqui no radar, né? Então a gente só tem que ficar de olho nele, questão de diversificação, que é mais baixa em relação aos demais aqui, né? E em si é um fundo bastante interessante. Já em terceiro lugar ficou o CPTI, com nota 7,5. O CPTI, basicamente, muitos indicadores verdes aqui no radar. É um fundo que trabalha muito bem, parte de ganho capital, trade, capitaliza muito bem as variações que ele tem, tanto de marcação ao mercado como variações de spread, para fazer ganhos de capital, ganho com a venda com ágio, enfim. É um fundo que faz isso com bastante maestria, né? Ficou aqui na terceira posição. O único ponto aqui, em relação da dividend yield histórico dele, um pouquinho abaixo da média dos pares aqui, mas ele está naquela faixa de 12 a 13, ainda uma faixa muito boa, né? Também a variação do VP dele, ele acaba estando bem em linha com as reservas dele aqui, né? Ele não tem reservas tão boas quanto o CDI, por exemplo, ou quanto o OGIN, né? Então tem um nível de reserva mais baixo. A questão do BODB, o que a gente vê no BODB? É um fundo que ficou aqui em quarto lugar no nosso ranking, né, com nota 7. É um fundo que normalmente se posiciona muito bem. Nessa ocasião do fechamento do mês, ele estava aí com desconto, então pontuou 2 pontos aqui na parte de PVP. Liquidez dele vem crescendo, está se tornando um dos fundos mais líquidos do mercado, muito interessante, já passou o IFRA em nível de liquidez, né? E ele é um fundo que ele tem um nível de pagamento bastante interessante também, e o que penalizou, puxou ele um pouco para baixo aqui, a parte das reservas, né? Está trabalhando bem, assim, no questão do limite das reservas aqui. Em linha com as reservas, né? Não está no negativo. A parte do OGIN ficou aqui logo na sequência, desculpa, eu pulei o juro, né? Vamos voltar para o juro aqui. Depois do Boqueína, ficou o juro, né? Então o fundo da Esparta também, normalmente ele está aí nos primeiros lugares do ranking, né? O que puxou a nota dele um pouco para baixo nesse mês aqui foi que ele está negociando com um forte ágio, né? Então marcou vermelho aqui na parte de negociação com ágio. Dividend yield também dele em comparação aos pares, puxando um pouquinho para menor, por exemplo, quando você compara com o CDI, né, basicamente, mas nos demais, aqui o carrego da carteira dele também, comparando com os pares, levemente mais baixo, né, mas número de debêntures, enfim, pontuou verde, liquidez verde também, então é um fundo excelente. Nota, esse fundo ainda, no fechamento do mês, não estava com a emissão integralizada, né, então basicamente quando entrar a cota da emissão lá dos 625 milhões que captou, certamente esse fundo vai mudar de lugar no ranking também, né? Porque ele vai avançar em vários aspectos aqui. Indo em frente, né, agora o OGIN, eu tinha passado direto aqui, vamos para o fundo da OGR, né? O fundo da OGR, ele vem galgando posições aqui no ranking, né? Ele é um fundo que está negociando descontado, a liquidez dele, apesar de baixa, vem melhorando, né? E o fundo conseguiu aí melhorar a parte do dividend yield dele, já está sendo mais alta, mais constante, mais consistente, o carrego dele é bom, e ele tem reservas, né? Então tem esses pontos que pontuaram de forma verde aqui para ele, né? Lembrando que é um fundo que ele passou um período sem pagar, porque ele foi afetado por uma debênture específica que ele tinha. Quem quiser assistir o vídeo aqui no canal, eu explico com bastante detalhes isso aí. Mas ele é um fundo que eu vejo assim, um potencial interessante de crescimento nesse fundo aqui. Ele ficou com nota 6,2 aqui ao final de tudo. Cadif, na sequência, um fundo bastante high grade, né? Então o fundo pontua muito bem, por exemplo, ao ter reservas, a liquidez dele é ótima, né? O número de debêntures também, mas na ocasião ele estava negociando aí um pouquinho acima do PVP, né? Estava negociando com leve ágio, e aqui os pontos que puxaram aqui um pouco para baixo foi a questão do dividend yield dele dos últimos 12 meses, ficou no vermelho porque realmente está bem abaixo da média dos pares. Lembrando que esse é um fundo que não trabalha assim fortemente a gestão ativa, por exemplo, quanto a Esparta, ou quanto o CPTI. Então, ocorre que com isso o fundo prefere fazer, por exemplo, um carrego das debêntures até o vencimento, até o prazo final do vencimento. Ele vai fazendo desenvolvimentos no meio do caminho, originações também, mas acontece que sem ele ter essa alavanca de valor que outros fundos têm,
a gente percebe e nota realmente que o carrego dele fica menor, não só por isso, mas porque a taxa de administração dele está em 1,1, que acaba sendo a mais alta entre os pares também. Então, ao final de tudo, como ele é um fundo high grade, ele tem um carrego um pouco mais baixo do que os outros, ele tem a taxa de administração mais alta do que os outros, isso já resulta no dividend yield menor. Na verdade, como ele não faz uma gestão ativa forte, então esse fundo normalmente ele tem um nível de pagamento um pouquinho abaixo da média dos demais. O SNID, aqui o relatório mais recente dele, coloquei aqui, um fundo que ficou com essa pontuação aqui de 6, né? Basicamente 6 pontos aqui. A parte de carrego dele é interessante, dividend yield bastante consistente, o que penaliza a parte do porte do fundo, liquidez, debentures também, e o ágio que ele negocia, né? Então é isso. BDIF, vou pular ele porque o relatório é o mesmo do mês anterior, né? Então a pontuação manteve-se a mesma, né? Vai ser alterada no próximo relatório. IFRA 11 também é um fundo que tem características similares um pouco com o CADIF, no questão de ser um fundo high grade, de ser um fundo que tem menos debentures, basicamente. Nesse aspecto ele é diferente do CADIF, né? O CADIF tem várias, só que ele, apesar de ser um fundo grande, fundo de 1 bi, para o porte dele, ele tem poucas debentures, né? Para ser um fundo de 1 bi, e ele está trabalhando bastante em linha com as reservas aqui também, está com um nível de recorrência aí bem na média dos pares também, na verdade, um pouquinho abaixo da média dos pares dele aqui, mas é um fundo bastante consistente, tem uma liquidez boa, né? Então, na média, ele acabou ficando com essa pontuação de 5,5, não quer dizer de forma nenhuma, né, que seja um fundo ruim, como os demais que ficaram com notas menores aqui, quer dizer somente que o contexto dele em relação aos pares é esse aqui, né? Quando a gente bota em critérios quantitativos, a gente observa que a nota dele acabou puxando para baixo, apesar de ser um fundo bastante adequado, né, bastante investível, na minha opinião, não é nenhuma recomendação. Em penúltimo lugar aqui o fundo do Banco Inter, né, também fundo, eu acho esse fundo um produto interessante, vem negociando abaixo do VP, ele vem melhorando a parte do dividend yield, o carrego dele, né, mas ainda está atrás dos pares com relação a esses requisitos. Está bastante em linha com as reservas também, tendendo para o negativo, né, por isso pontuou vermelho aqui. Por final, o RBIF, fundo da Rio Bravo, né, que vem fazendo um trabalho interessante, mas isso ainda não se traduziu em ganhos em dividend yield para o cotista, né? Então, esperamos ver esse fundo melhorando, performando melhor de agora para frente, para que ele suba mais no ranking, né? Mas basicamente é um fundo que a gente deve acompanhar, é um fundo que trabalha com originação, com características bastante interessantes, ele tem um carrego bom, mas de fato ele ainda não conseguiu entregar um dividend yield assim ao mesmo nível dos pares, né? Desde o início dele, basicamente, ele tem também a liquidez um pouco mais baixa e negocia com ágio, fatores que puxaram ele mais para o final da tabela, beleza? Não quer dizer que é um fundo ruim, mas são os pontos que a gente tem que avaliar aqui, que podem ser pontos de atenção, né, para cada um de vocês avaliarem, né, com relação a esses indicadores que a gente escolheu para ranquear esses fundos aqui. Bom, galera, eu acho que nós fechamos aqui, basicamente, deixa eu fechar a tela aqui para passar o fechamento aqui. Então, basicamente é isso aí. A gente passou numa versão mais resumida. Eu preferi fazer esse vídeo aqui em apenas uma parte, né? Não separei em 3 partes como nos meses anteriores. Também baixei o nível de detalhe um pouco aqui para passar uma visão mais geral para vocês. Passei somente a pontuação final aqui dos rankings, né? Não passei todos os números puros, né? Aos quais eu retiro para tratar eles e ranquear e colocar nas faixas, né? Então passei basicamente o produto final aqui para vocês de uma forma mais resumida. Quis passar isso antes do fechamento do ano, logicamente, mesmo faltando 2 relatórios, que foram do XPID e foram do BDIF aqui dentro, para dar essa visibilidade geral de final de ano para vocês, né? Logicamente, como uma recomendação de estudo, não é para ninguém tomar decisão de compra e venda baseado no ranking, baseado numa tabela. Então essa tabela tem um aspecto, um requisito orientativo, né? Um requisito de estudo e rentabilidade, botar as coisas lado a lado e a gente pode bater o olho e pode ter uma visão geral do que pode ser mais apropriado para a gente estar investindo e tomando boas decisões com base em estudos, né? Estudos profundos que a gente deve fazer sempre que a gente aloca nosso patrimônio. Galera, então o vídeo de hoje era isso, né? Fechamento aí. Esse deve ser um dos últimos vídeos do ano que eu estou gravando aqui. Já queria aproveitar aí para desejar, né, um próspero ano novo, um feliz Natal para todas as famílias de vocês, que esse final de ano, Menino Jesus, visite a família de cada um, visite o nosso coração, né, e que a gente realmente consiga entrar nesse ano novo aí renovado, com um espírito novo de renovação, e realmente um espírito de estudar, um espírito de humildade, da gente estar aprendendo juntos aqui, e a gente estar tomando boas decisões, ao final de tudo, e investindo bem o patrimônio nosso, o patrimônio da nossa família, para que a gente possa fazer isso frutificar, né, e com isso a gente possa, logicamente, afetar positivamente as pessoas à nossa volta também. Afinal, né, o dinheiro, quando ele é bem utilizado, por exemplo, o dinheiro ele potencializa a capacidade
de uma pessoa boa fazer o bem, né? Então, logicamente, esse é uma das grandes finalidades do dinheiro, né? Ele amplifica a capacidade de fazer o bem em nós todos, né? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.